Boa tarde, pessoal. Vamos ao nosso resumo da lição da semana. Lição número 9, já vamos caminhando aí para o final do trimestre e mudando de assunto, porque a lição número 9, ela agora parte para a sequência das mensagens angélicas. A gente vai para a segunda das mensagens angélicas e começar a adentrar o segundo tema das mensagens angélicas, que é o tema de Babilônia e da queda de Babilônia. A primeira referência das mensagens tem a ver com o povo de Deus, a segunda e terceira referência da mensagem tem a ver com o antagonismo, tem a ver com a batalha contra o mal e todas as suas ramificações, que é o que a gente vai começar a ver a partir dessa lição. Vamos lá, título da lição e verso, quem me ajuda? Título: Uma cidade chamada Confusão. Verso: Juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. Apocalipse 17, 14. Para quem já deu uma passeada pela lição da semana, percebeu que a lição da semana pouco fala da mensagem angélica. A essência da lição dessa semana é a identificação de Babilônia e das suas características principais. A gente vai voltar à discussão da mensagem angélica na próxima referência de lição, mas essa em específico tem como foco a identificação de Babilônia, que é algo importante quando a gente pensa na mensagem. Caiu a Grande Babilônia, e quando a gente pensa no formato das duas mensagens angélicas que fecham o circuito das três. Então, o texto principal, aliás, os dois textos principais que vão rotear a lição da semana são os textos de Apocalipse 12 e Apocalipse 17. 17 para a identificação de Babilônia, 12, o contraste, o povo de Deus. Essa vai ser a discussão principal que a gente tem ao longo da semana. Em cima desses textos, vai orbitar o debate da lição. Então, como contexto inicial, a gente lembra quem é o povo de Deus. Apocalipse 12 é o texto de referência para essa questão, onde a gente encontra ali a figura de uma mulher, e essa mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Texto esse que, de cara, já nos faz lembrar de um sonho antigo de José, quando ele vê a lua, o sol e as estrelas se inclinando sobre ele, portanto, uma referência direta ao povo de Deus, os descendentes de Jacó ou os filhos de Israel. Esse povo, que é o povo de Deus, no sentido do chamado e da promessa feita a Abraão, materializada nas 12 tribos filhas de Jacó, nós temos nesse povo a essência do que era o povo de Deus, a essência do que era o plano de Deus de resgate do seu povo. Portanto, quando o Apocalipse faz menção a essa mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e a coroa de 12 estrelas na cabeça, aparece ali a promessa maior de toda a estrutura bíblica, que é a promessa do Messias, porque essa mulher está grávida, com dores de parto, para dar à luz um filho varão que regerá as nações com cetro de ferro, portanto, Jesus. Esse filho varão, que deveria reger as nações com cetro de ferro, é vítima do ataque de um dragão. Dragão este que é apresentado como tendo 7 cabeças, 10 chifres, aquela referência do dragão grande vermelho que aparece no capítulo 12. Se a gente reparar com atenção, essa mesma figura do dragão aparece como um elemento de espelhado ou de espelho no capítulo 13, com a primeira das bestas, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Não é o mesmo animal, não é a mesma referência, mas é um espelho. De um lado está o dragão, do outro lado estão os seus braços humanos, ou seja, por quem o dragão age, ou por intermédio de quem o dragão age. Assim como na figura de Apocalipse 17, esse mesmo sistema é chamado à cena, quando aparece lá de novo, uma grande besta com 7 cabeças e 10 chifres, sobre a qual está sentada uma mulher. Olhando os dois capítulos, o 12 e o 17, você tem um contraste de duas mulheres. O que é importante lembrar dessa figura, mulher, na Bíblia? A figura mulher na Bíblia, ou noiva na Bíblia, ela é atribuída à descrição do povo de Deus. E quando aparece uma mulher que é contraste àquela, a mulher adúltera, a mulher pecaminosa, a mulher pecadora, a mulher devassa, essa figura é o contraponto ao povo de Deus. Seja na figura do povo de Deus apostatado,
seja na figura do antagonismo completo. Seja uma ou outra expressão, a mulher, quando aparece na figura do adultério, devassidão, pecaminosidade, prostituição, ela representa ou a deterioração do povo de Deus. Lembre que quando Oséias aparece em cena, chamado como profeta para representar a atitude do povo de Israel frente a Deus, o que Deus pede a Oséias para fazer, e parece algo grotesco na figura do profeta, mas lembrem que o profeta representa fisicamente aquilo que é a mensagem de Deus. Esse profeta busca uma mulher com estas qualidades, entre aspas, a palavra qualidade, para demonstrar Deus com o seu povo. Ou seja, Israel é o povo que adulterou, Israel é o povo que se prostituiu, e Oséias está fazendo o papel de Deus. Nessas circunstâncias, Deus aparece como aquele que, apesar de toda a corrupção do povo dele, mantém-se próximo e tenta resgatá-lo. Quando a gente olha essas duas figuras, então, no Apocalipse, as duas mulheres que aparecem ali, a primeira mulher representa o povo de Deus, a segunda mulher, a prostituída, a adúltera, etc., representa a deterioração desse povo ou a apostasia deste povo. No caso específico do texto de Apocalipse 12, se a gente olhar a sequência, na sequência do capítulo 12, algo que a gente viu nas 3 últimas lições, inclusive por tabela, aparece uma referência da adulteração do povo de Deus, propondo uma mensagem deturpada de adoração. Essa mensagem deturpada de adoração faz com que o povo de Deus seja perseguido por essa figura, essa representação de poder, que no capítulo 12 tem a figura do dragão, no capítulo 13 tem a figura de uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, representando o poder medieval romano nos seus ataques contra o povo de Deus, e no capítulo 17, a junção de 2 sistemas interessantes de se observar. Se a gente prestar atenção com algum vagar, alguma profundidade, o capítulo 17, ele é quase que a repetição do 13. No 13, você tem uma besta que representa o poder romano, que reina por 42 meses. Romano cristão, absolutismo cristão europeu, absolutismo cristão medieval, que governa por 42 meses na junção igreja e Estado como poder absoluto na Europa. No capítulo 13, tem uma segunda parte, com uma segunda besta, que representa o poder do Estado, que conferirá à besta que foi golpeada de morte o poder absoluto outra vez, construindo a ela uma imagem que deva ser adorada por todos os reis da terra. Guarda essa cena. Vamos para o 17. No 17 aparece uma mulher. Mulher representa o povo de Deus, como a mulher aqui é adúltera, representa a apostasia do povo de Deus, ou o povo de Deus que se afastou da verdade. Essa mulher aparece ali montada numa besta, com 7 cabeças e 10 chifres, que nesta figura do capítulo 17 representa todos os poderes seculares e estatais que estão, neste caso, coordenados por essa mulher que já ascendeu ao poder, e por isso ela está assentada sobre as cabeças, sobre as 7 cabeças, que lá no capítulo 17 é descrito como o lugar onde essa mulher está. A cidade das 7 colinas, ou as 7 cabeças que estão debaixo dessa mulher, 7 cabeças essas que pertencem à besta. Se a gente olha com atenção, nós temos 2 poderes simbolizados no capítulo 17, um poder estatal e um poder religioso. A junção desses 2 poderes faz com que todos os reis da terra se curvem a esta mulher e com ela se prostituam. Em se prostituindo todos os reis da terra com ela, a abrangência do poder dessa mulher atinge todos os cantos da terra. Então, o que aparece de interessante nesta revisão de Babilônia, lembre-se que a mulher recebe o nome de Babilônia, ela tem o nome de Babilônia, a mãe de todas as meretrizes com as quais se prostituíram todos os reis da terra, e ela também é mãe de todas as meretrizes. O que significa que não só o poder estatal se prostituiu com ela, mas todos os poderes religiosos também se aliançaram com ela. O que mostra o maior conjunto, conglomerado possível de poder e extensão. Ou seja, um único poder, essa mulher, domina todos os reis e todas as estruturas religiosas da terra que lhe servem ou lhe rendem adoração.
é a mesma referência do capítulo 13, quando a primeira besta é revigorada e uma imagem a ela é construída e todos adoram a essa besta. Portanto, há dois sistemas, e é assim que abre a lição dessa semana, dois sistemas opostos na Terra neste momento específico da história. Ou seja, a partir do tempo do fim, quando a ascensão do modelo religioso de Deus se desse outra vez, então vamos lembrar da história, vimos isso 2 ou 3 lições atrás. Quando o povo de Deus encontra espaço para crescer outra vez, porque ele vinha sendo assolado pelo poder religioso romano durante a Idade Média, quando o poder romano recebe o golpe de morte, lá com o general Berthier e Napoleão Bonaparte, e começa o tempo do fim, lembra? 1798, começa o tempo do fim. O povo de Deus começa a ascender em descoberta da verdade e surge o remanescente fiel. Esse remanescente fiel está descrito no capítulo 12 como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, a saber, o testemunho de Jesus, o espírito da profecia. Ou seja, duas coisas são recuperadas a partir do tempo do fim. Lembrando na história de Apocalipse, 2 igrejas estão envolvidas no tempo do fim: Filadélfia e Laodiceia. Filadélfia é a igreja dos pioneiros, aqueles que, a partir de 1798, na ascensão protestante no mundo, recuperam uma parte da verdade e começam um movimento de estudo da Bíblia. O livro de Daniel é descoberto, as profecias bíblicas são descobertas outra vez e se expandem pelo mundo como uma nova luz, ou uma luz recuperada daquilo que se perdeu na Idade Média. Avança na história um pouquinho e a gente chega na igreja de Laodiceia, 1844, e surge o remanescente fiel, aquele que descobre toda a verdade ou amplia o conhecimento da verdade até os limites possíveis da Bíblia. E a mensagem começa a ser pregada ao mundo, cumprindo o texto de Mateus 24:14 e cumprindo a primeira mensagem angélica no seu tema completo. Temei a Deus, dai-lhe glória, vinda é a hora do seu juízo. Até aqui, estamos entre 1798 e 1844, a mensagem do juízo. Mas tem mais uma mensagem a ser pregada. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. E há algo a mais a ser recuperado, que é o restante da verdade, que passa a ser recuperado de 44 para frente, com duas coisas que ocorrem no movimento milerita. Uma delas é o desapontamento, Apocalipse 10, que leva as pessoas a revisitarem a Bíblia para descobrir o erro de Miller, o erro da profecia. E ao descobrirem o erro, descobrem mais verdades. Ao descobrirem mais verdades, percebem que há coisas que a reforma não deu conta e que ainda faltam a ser levantadas da Bíblia. E por isso vem a sequência da mensagem angélica, pontuando que a verdade vai até o limite completo. Levantar a questão da criação, a questão do sábado, a questão da lei de Deus e uma série de outros elementos que haviam se perdido ao longo do período medieval e que haviam, de certa maneira, também se perdido na ascensão protestante, que se concentrou tanto na questão da justificação pela fé, que esqueceu que a justificação pela fé não elimina a justiça de Cristo. E, portanto, abandonaram a perspectiva de que a salvação, embora seja pela fé e pela graça, única e exclusivamente, uma vez salvos, as pessoas agora passam a viver o protocolo de vida que Deus definiu. Ou seja, a graça dá mãos à justiça. Falei disso na lição de hoje de manhã, quando a gente conversava sobre a lição do sábado. Dentro desse contexto, a gente percebe a distinção desses dois grandes sistemas. O primeiro sistema, que é o sistema ancorado no povo de Deus, na palavra de Deus, esse sistema tem como verdade fundamental o fato de que todas as verdades praticáveis e vivíveis pelo ser humano, vivenciáveis pelo ser humano, devem nascer da Escritura. O sistema oposto tem como sua verdade que a tradição e a igreja são os definidores da verdade. O que significa que a verdade tem fonte humana, enquanto o sistema de Cristo, a verdade tem fonte divina, a palavra de Deus e a pessoa de Cristo. Portanto, eles são opostos exatamente por isso. Se a fonte de um é humana e todo ser humano é pecador, não há verdades ali. Se a outra fonte é divina e fundamentada na palavra de Deus, dela
decorre a verdade que ancora o comportamento, a vida e as escolhas humanas. Nisso o sistema se opõe. Uma segunda oposição que aparece nesses sistemas é o fato de que, para o primeiro sistema, aquele que segue a palavra de Deus, o sistema do capítulo 12, a expectativa de salvação repousa única e exclusivamente em Cristo e na resposta afirmativa daquele que crê de obedecer a Cristo. E isso a gente encontra na carta de João, quando no capítulo 1 e capítulo 2, mas principalmente no capítulo 2 da primeira carta de João, a definição do povo de Deus aparece muito clara ali. Todo aquele que diz que ama a Deus, guarda os seus mandamentos. Quem diz que o ama e não guarda os seus mandamentos, faz de Deus um mentiroso. E isso tem uma razão. Qual é a razão? Se os mandamentos não são válidos, Cristo morreu em vão. Porque Cristo morreu porque a justiça exigia a morte e a justiça vem da lei. Por isso, João diz: aquele que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos torna Deus um mentiroso, porque Deus disse que isso era a verdade, guardar os mandamentos. Mas não só isso. Aquele que diz que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos também se torna um falsificador da verdade e, consequentemente, um mentiroso também. E João insiste nisso ao pontuar que em Deus há justiça, tanto que no céu, para todo aquele que peca, tem um advogado, Jesus Cristo, o justo. Esse é o primeiro sistema. No sistema ancorado na estrutura humana, surge uma nova perspectiva de salvação. Qual é ela? A perspectiva de salvação que surge no sistema que aboliu o contínuo do sacrifício, tirou a justiça de Cristo de cena e coloca a tradição em seu lugar, o perdão de pecados e a salvação está condicionada à igreja, e a autoridade de colocar ou tirar alguém do céu está na igreja e não em Cristo. O que significa abominação da desolação no lugar santo. O sacrifício de Cristo é retirado e posto no seu lugar uma oferta abominável. Essa é uma segunda coisa importante quando a gente olha esses dois sistemas em oposição, mas há mais. Esses dois sistemas em oposição têm uma questão distinta do que significa adorar a Deus. Enquanto para o primeiro sistema, adorar a Deus é um ato pessoal do crente e Deus sem intermediários, no segundo sistema, a adoração está dependente de intermediários. Sejam esses intermediários a igreja, os que a ela lideram, ou aqueles que já se foram e são considerados em alguma circunstância de santos que intercedem entre Deus e o crente, entre Deus e o fiel. E isso muda o formato de adoração, produzindo algo que rompe com o segundo dos mandamentos da Escritura e, em certo sentido, com o primeiro e o terceiro dos mandamentos da lista dos 10. E, portanto, há um outro elemento de oposição aqui. Porém, há um quarto elemento de oposição igualmente significativo, que é o dia de adoração. O quarto mandamento define qual é o dia da criação que reconhece Deus como Criador, e esses sistemas são opostos nisto. Enquanto o primeiro bloco define que o sábado é a verdade e o quarto mandamento persiste válido porque ele é desde a criação, desde Gênesis 2. O segundo grupo permite-se trocar o sábado por algum outro elemento de o objeto de adoração, na maioria deles o domingo, mas em alguns casos nem isso, qualquer dia é dia para adorar a Deus, e torna superficial o modelo dos mandamentos. E ao fazer isso, estabelece para si suas próprias leis e cumpre o que Daniel já havia profetizado. Este movimento cuidará em alterar os tempos e a lei de Deus, as festas religiosas, os calendários e a lei de Deus. E de fato faz isso, abolindo o segundo e o quarto mandamento do seu sistema de crenças. E, portanto, esses dois sistemas se estabelecem em oposição minimamente por esses quatro grandes fatores. Como estão opostos, um deles é pacífico e prega a verdade. O outro não admite divergência. Enquanto um aceita a liberdade de que cada um escolha o que quer crer, só não pode chamar isso de verdade, mas pode escolher o que quiser crer, o outro não aceita que se pense diferente. E qualquer um que o acuse de ser falso, ele o persegue. E, portanto, eles não são só opostos, mas um deles está contra o outro.
Enquanto um adverte sobre o erro, o outro quer sufocar a advertência e, por isso, perseguições. Foi assim no período medieval, voltará a ser quando esse poder tiver, de novo, domínio absoluto na referência última da história. Portanto, a identificação desses elementos é importante para a gente entender por que Babilônia aparece aqui em cena. Então, se a gente olhar na história, Babilônia figura na história como um poder vinculado religioso estatal. Desde a primeira das Babilônias, se a gente olhar lá atrás, e a lição vai fazer alusão a isso durante a semana, se a gente olha lá atrás, no livro de Gênesis, quando a primeira Babel é edificada, no período da Torre, há um sistema religioso e um sistema estatal reunidos ali como domínio absoluto. Liderados por Nimrod e outros daquele período, constroem uma grande torre questionando a autoridade de Deus ou enfrentando a autoridade de Deus numa potencial futura destruição com outro dilúvio. Deus entra em cena, interfere ali e encerra esse poder absoluto. E a história segue. A nova Babel, um pouco mais à frente, a Babilônia, quando a gente a observa na época do cativeiro, lembrem-se que Nabucodonosor era tido pela população como um semideus. Tanto é interessante observar isso que na representação do capítulo 7 de Daniel, o que figura como Babilônia é um leão com asas de águia, que é posto em pé, suas asas arrancadas, e ele recebe um coração humano. Nitidamente uma demonstração da perda da divindade daquele que se reputava como o grande rei de Babilônia, Nabucodonosor. E isso produz a decadência do Império Babilônico. Nabucodonosor afronta Deus, Deus entra em cena, bloqueia essa afronta e ele perde as suas asas, recebe um coração humano, fica lá como um animal vagueando pelo palácio durante 7 anos e depois reconhece a Deus e escreve o capítulo 4, que é um dos capítulos mais bonitos da Bíblia no sentido do significado dele, quando a gente olha a oração e a rendição de Nabucodonosor ao Deus de Israel. O único capítulo da Bíblia que é escrito por alguém que não é profeta e não é parte do povo de Deus. Quando a gente observa isso, Babilônia era a junção do poder estatal e do poder religioso, na figura de Nabucodonosor governando a partir do templo de Babilônia. Você olha a sequência da história, por que Babilônia é usada como a metáfora do fim dos tempos? Pela forma como se posiciona contra o povo de Deus, pela forma como ataca o povo de Deus e pela forma como afronta a verdade. Babilônia se tornou a metáfora de tudo isso. Seja pela confusão lá atrás, a confusão das línguas, seja pelo autoritarismo de Nabucodonosor e a sua arrogância e blasfêmia contra Deus, ela é trazida como metáfora aqui no fim da história. Mas há uma outra metáfora interessante que o capítulo 14 de Apocalipse vai trazer à tona, que é a expressão caiu, caiu a grande Babilônia. Essa visão de que Babilônia caiu, ela faz alusão a algo que já estava profetizado sobre a Babilônia antiga. A Babilônia antiga foi deitada abaixo e nunca mais seria revisitada por habitação. Seria por todo sempre habitação de corvos, pássaros e animais, mas não seria mais recuperada. E se vocês observarem na história, desde a queda de Babilônia até hoje, a Babilônia continua debaixo de areia. As ruínas estão lá e nunca ninguém mais reconstruiu a cidade. O último que tentou fazer isso foi Saddam Hussein e não sobreviveu para poder fazê-lo. Portanto, quando a expressão de Apocalipse aparece lá com caiu, caiu a grande Babilônia, ela também faz alusão à metáfora, como metáfora, à realidade da Babilônia física. A Babilônia que produziu confusão, que atacou o povo de Deus, que etc., é a mesma que aqui, como metáfora, cai por terra e não se levantará mais. Lembra que Daniel fala que quando a Babilônia, entre aspas, o poder do chifre pequeno segue no seu período de domínio e depois cai, Apocalipse retoma essa cena dizendo a ferida mortal foi revitalizada e agora revitalizado, o capítulo 17 diz, vai até a destruição. Portanto, o anúncio que vai aparecer na segunda mensagem angélica e terceira como advertência de fuga
são anúncios da queda definitiva daquela que é a Babilônia espiritual. Então, se a Babilônia física era demonstrada pela junção Estado-religião, pela arrogância, pelas blasfêmias, etc., a Babilônia espiritual também tem essas mesmas características apontadas na queda da verdade, na distorção da verdade, no distanciamento de Deus, na arrogância com que faz isso, na perseguição ao povo de Deus e todos os elementos percebidos na Babilônia física são retomados na Babilônia espiritual como representação da grande batalha no fim do mundo. Portanto, haverão dois poderes, na verdade, um poder e um grupo, dois sistemas diferentes de crença que vão estar cada vez mais intensamente em lados opostos conforme a história do mundo vai se adiantando. A grande Babilônia apresentada aqui, que tem uma natureza pecaminosa que ao longo da história vem se manifestando contra Deus, vai, de forma cada vez mais intensa, se levantar contra esse povo, tentando aniquilá-lo. Por outro lado, aparece um chamado de Deus à sua igreja. Qual é o chamado? O primeiro deles é que a igreja se levante e coloque o evangelho disponível às pessoas. Por isso a visão de sair o anjo voando pelo meio do céu, trazendo o evangelho eterno. Além disso, a igreja é chamada a viver esse evangelho. De que maneira? Temam a Deus, deem-lhe glória, anunciem que chegou a hora do juízo e adorem a Deus, para que haja referência no mundo daquilo que é verdadeiro frente àquilo que é falso. Além disso, o que aparece aqui? De um lado tem um povo exaltando Cristo e de outro lado tem um povo exaltando um ser humano. De um lado tem um evangelho que diminui o humano e aumenta o divino. Do outro tem uma proposta que aumenta o humano e exclui ou põe em segundo plano o divino. Há alguém que precisa ser chamado a anunciar isso ao mundo e demonstrar que isso está ocorrendo. Porque exatamente essa distinção produz o que lá na lição de quinta-feira é trazido como idolatria. Se de um lado tem alguém adorando a Deus, qualquer outro tipo de adoração que não seja a Deus é idolatria. E não importa de que forma a gente pinte isso. Na forma da idolatria mais basal de todas, que é criar deuses para si, como o paganismo, ou nas formas minoradas disso, que são a deturpação da figura de Deus. Ou seja, continua-se dizendo que adora a Deus, mas cria-se deturpação nessa figura, ou cria-se intermediário para isso. Qualquer desses fenômenos continua sendo idolatria, ainda que de forma mais sutil. E essas questões são questões importantes de serem levantadas, principalmente pela prática daqueles que vivem como remanescente no tempo final. Tudo isso faz parte desse modelo de antagonismo e da identificação de Babilônia no contexto das mensagens angélicas. Ou seja, de maneira bem clara, Babilônia, no primeiro referencial, é a revitalização do poder medieval no seu domínio crescente até que ele receba domínio absoluto. Mas não é só isso. Babilônia é o conjunto disto, mas todos os subservientes à Babilônia. Os reis da terra, na forma do Estado, e as religiões da terra, na forma das outras mulheres que se aliaram com ela. Na mão dessa grande mulher tem um cálice, e esse cálice tem o vinho da ira, o vinho da sua prostituição, e esse vinho é o sangue dos santos que ao longo do tempo têm sido perseguidos, mortos e assolados por todo esse conjunto de aliança. Por outro lado, Deus adverte, tanto ela quanto todos os que dela participam beberão do vinho da cólera de Deus, beberão daquilo que Deus preparou para a Babilônia. Por isso, o texto do capítulo 17, se a gente repara o início dele, começa com um chamado. João, vem para cá, que eu vou te mostrar a destruição da grande meretriz. Esses serão os temas que a gente vai ver ao longo da semana e aprofundá-los conforme a gente vai lendo os textos bíblicos que foram separados pelo autor da lição para nossa reflexão ao longo dessa semana. O grande objetivo dessa lição é nos preparar para a próxima, ou seja, nos preparar para identificar a Babilônia, a gente poder aprofundar o tema observando os enganos de Satanás a partir de Babilônia, que vai ser a lição número 10, e a gente vai voltar a ela
daqui uma semana. Espero que tenham uma boa lição, uma boa compreensão dessa temática. Está bem explicadinha e bem trabalhadinha da forma típica didática do pastor Marquinhos na lição dessa semana. Espero que tenham um bom estudo e nos encontramos no próximo sábado para aprofundar mais um pouquinho isso aqui na recapitulação da lição. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque apesar de todas as dificuldades que enfrentamos, apesar da ampliação e percepção crescente do mal que assola o mundo em todas as suas formas, temos a oportunidade, pelo conhecimento da Tua Palavra, em primeiro lugar da prática e transformação da ação do Teu Espírito em nosso coração, mas principalmente a oportunidade de levar a outros a boa notícia de que Cristo está perto, de que o julgamento já começou e de que a história está próxima de chegar ao seu final. Dá, Senhor, que pela nossa vida pessoas possam ser estimuladas à entrega do coração a Ti e possamos em breve estar contigo definitivamente nas mansões celestiais. Tudo isso te pedimos também com o perdão de nossos pecados, confiado nos méritos de Cristo. Amém.